Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Neste dia 25 de julho, a Igreja celebra um dos apóstolos, Santiago, que, segundo a tradição, está sepultado em Compostela, daí que os caminhos que vão até esse lugar tenham sido percorridos por muitos peregrinos que fizeram o chamado Caminho de Santiago para venerar o apóstolo. É discutível do ponto de vista histórico se Santiago, que morreu, nós sabemos, em Jerusalém, está ou não verdadeiramente sepultado em Compostela, mas enfim, sabemos que isso também não é o mais importante. Todos os apóstolos estão no céu e em qualquer lugar da terra podemos prestar-lhes a honra, venerá-los, recorrer também à sua intercessão. Sabemos que este é também o 17º domingo do tempo comum e a Igreja propõe-nos para meditarmos os primeiros versículos do capítulo 6 do Evangelho segundo São João. Diz o evangelista que, depois disto, passou Jesus à outra banda do mar da Galileia, isto é, de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em favor dos doentes. Jesus subiu a um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, então, tendo levantado os olhos, viu que vinha ter com ele uma grande multidão. Disse a Filipe: onde compraremos nós pão para dar de comer a esta gente? Dizia, porém, isto para o experimentar, porque sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não bastam para cada um receba um pequeno bocado. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que é isto para tanta gente? Jesus, porém, disse: mandai sentar essa gente. Havia naquele lugar muita erva. Sentaram-se, pois, os homens em número de cerca de 5.000. Tomou então Jesus os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre os que estavam recostados, e igualmente dos peixes, quanto queriam. Estando saciados, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que tinham comido. Vendo então aqueles homens o milagre que Jesus fizera, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E Jesus, sabendo que o viriam arrebatar para o fazerem rei, retirou-se de novo, ele só, para o monte. Encontramos aqui 2 montes: o monte que Nosso Senhor sobe, de onde vê toda aquela multidão que dele se aproxima, e o monte para onde o Senhor foge, já no fim do milagre realizado e saciados aqueles homens, porque o querem fazer rei. E Nosso Senhor não veio ao mundo para conquistar nenhum reino terreno, nem para alcançar qualquer poder, mas para nos salvar. E chama a nossa atenção esta atitude de Jesus ao ver aquela grande multidão. Nosso Senhor fica preocupado por aquela gente e por isso pergunta a um dos apóstolos, Filipe: onde compraremos nós pão para dar de comer a esta gente? É curioso esta reação de Nosso Senhor, porque nós vemos muita gente numa praia, ou numa cidade, numa avenida, numa concentração. Não nos ocorre alimentar essas pessoas. Podemos dizer: está aqui muita gente, esta gente é gente interessante, ou que é gente nova, ou que é gente mais velha, ou que é gente assim, ou que é gente assado, mas não nos sentimos responsáveis pelas pessoas, muito menos pela sua alimentação. Mas Jesus não consegue ter um olhar desinteressado. Jesus não consegue ter um olhar indiferente para ninguém, nem sequer para as multidões.
E o que ele pensa é como é que eu os posso servir, em que é que os posso ajudar, como é que os posso socorrer. De facto, quis também dar a saber a Filipe aquela sua preocupação. Ele bem sabia que Filipe não tinha meios económicos que pudessem saciar uma multidão tão numerosa, que seriam talvez 12 mil pessoas, porque se só os homens eram 5 mil, se calhar as mulheres eram outras tantas, e mais 2 mil crianças, portanto, provavelmente mais de 10 mil pessoas estariam ali. E, portanto, para se alimentar, mesmo que fosse uma coisa simbólica, fosse um pequeno lanche, era preciso muito dinheiro e Filipe, obviamente, não tinha essa capacidade económica. Mas o Senhor queria, sobretudo, fazer notar a Filipe e a nós, que somos também seus discípulos e como Filipe queremos ser apóstolos, que não podemos deixar de sentir compaixão não apenas pela miséria material de tantas pessoas, mas também a sua miséria espiritual. E temos que nos sentir até, por assim dizer, obrigados a contribuir para a solução desse problema. Podemos dizer, mas eu, como o Filipe, não tinha dinheiro, eu também não tenho meios para poder resolver essa situação. Sim, é verdade, mas Jesus serve-se do pouco que tivermos, se o dermos com generosidade. Foi isso que aconteceu àquele rapazito que tinha só 5 pães e 2 peixes, mas que os deu para que Jesus os pudesse multiplicar e, através daquilo que parecia tão insignificante, pudesse dar alimento a toda a multidão. Nosso Senhor não nos pede que demos muito, Nosso Senhor pede-nos que demos tudo, e o tudo que nós dermos, por pouco que seja, é suficiente para que Ele o multiplique e para que Ele possa, através dessa nossa tão generosa, mas diminuta contribuição, alimentar as multidões. Mas não devemos esquecer que, de facto, 1 multiplicado por 100 dá 100. 5 multiplicados por 100 dá 500, mas 0 multiplicado por 100 dá 0 também. Portanto, não damos nada a Nosso Senhor, ainda que Ele multiplique o nada que nós lhe damos, daí não sairá coisa nenhuma. E por isso o Senhor ficaria, por assim dizer, incapacitado pela nossa própria avareza de socorrer as multidões. Não devemos pensar também só e apenas nos bens materiais. Às vezes Nosso Senhor pede-nos tempo, às vezes Nosso Senhor pede-nos dedicação, às vezes Nosso Senhor pede-nos esforço, às vezes Nosso Senhor pede-nos que estejamos atentos àqueles que temos à nossa volta. E nós sempre com tantas coisas para fazer, com tantos planos muito mais atrativos do que se calhar atender aquela pessoa que precisa de nós, que precisa do nosso tempo que se nós lhe dermos com generosidade, será também pelo Senhor multiplicado para que possa satisfazer aquela pessoa necessitada. Há também um outro aspecto que este relato evangélico sublinha e que é interessante. Todas aquelas pessoas que comeram bem, saciaram-se, estando saciados, não é? Portanto, podemos dizer que não comeram o mínimo indispensável, mas comeram tudo aquilo que tinham vontade de comer. E subejou muito. Subejou tanto que encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. Nós não podíamos ter desperdiçado aquilo que já não era útil para aquela gente, que se calhar era complicado transportar para outro sítio qualquer. Mas Nosso Senhor quis que se recolhesse, porque aquilo que ali sobrava, com certeza que alguém faltaria. Se a mim me sobra tempo, se a mim me sobra energia, se a mim me sobra dinheiro, se a mim me sobram capacidades, então é que de certeza que faço falta a alguém. Há com certeza alguém que precisa daquilo que eu tenho em abundância e nada se deve perder. Ficaram tão entusiasmados com aquele milagre de Jesus que o queriam fazer rei. Mas Jesus, mais uma vez, retirou-se de novo, ele só para o monte. Por isso podemos dizer que este texto que começa com o monte e acaba com o monte, é de certo modo Jesus traz os montes, porque é atrás dos montes que ele se esconde, mas é também no cimo do monte que ele está mais perto do Pai e do Espírito Santo, e estando mais perto do Pai e do Espírito Santo,
está mais perto também de cada um de nós. Vamos pedir a Jesus que Ele nos ajude, vamos pedir a Nosso Senhor que Ele nos dê esse olhar de apóstolo sobre as multidões, que Ele nos dê a generosidade do rapaz que deu tudo o que tinha para alimentar aquelas multidões, que nos dê também esse espírito de recolhimento que nos leve a não esbanjar coisa nenhuma, porque há sempre quem precise de mais apoio e já nós nos sobra, porque a esse alguém algo lhe falta. E vamos pedir também a Nossa Senhora, que da mesma forma como ela consolou São Tiago, a quem apareceu em Saragossa, segundo a tradição, também nos console a nós nas dificuldades da nossa vida, para que se mantenha sempre vibrante o nosso espírito apostólico. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.